Graça e paz? Amém? Está todo mundo contente, feliz, satisfeito? Você pode estar satisfeito, mas Deus tem mais ainda. Amém? Tem uma porção nova, uma unção nova a ser derramado. A gente tem que ficar atento. Amém? Que nada venha nos dispersar, que nada venha tirar o nosso foco, a nossa atenção, que nada possa, que venha querer impedir, né, uma distração, uma preocupação, alguma coisa desse tipo. Nós possamos nos ater apenas em receber, nos alimentar da palavra de Deus, que é isso que Ele quer fazer nessa noite, nos alimentar. Amém? Bom, sem perda de tempo. O título, o tema desse mês é o cristão comprometido com a santidade. Repitam comigo, o cristão comprometido com a santidade. Quem é cristão, quem é cristã aí? Levanta a mão. Todos, né? Amém? Então você tem esse compromisso, você está compromissado. Você pode falar assim, poxa vida, mas eu não assinei nenhum contrato. Assinou sim. Amém? A partir do momento que nos tornamos cristãos, nós assumimos responsabilidades para com Deus. Amém? E com a sua palavra. O texto, melhor dizendo, está em Hebreus 12, 14. Vamos ler? Hebreus 12, 14. Não vai colocar ali? Não tem ninguém? Amém, vamos ler então. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ler mais uma vez, e eu gostaria que vocês repetissem comigo. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém, frisa esse ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Que essa palavra, Senhor, possa nos edificar nessa noite, que essa palavra, Senhor, possa nos trazer aquilo que necessitamos, ó Pai, para vencermos as tribulações dessa vida. Enfim, Senhor, que nós possamos vencer, Senhor, dia a dia, a nossa luta, Senhor, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite, nos alimentando, Senhor, nos dando os nutrientes necessários através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a esta palavra, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Viver em paz com todas as pessoas não é fácil, né? Não significa participar das mesmas coisas. Você viver em paz com as pessoas desse mundo, dessa vida, não quer dizer que você tem que estar junto, fazer as mesmas coisas que ela faz. Mas a Bíblia fala que nós temos que viver em paz com todas as pessoas. Opa, com todas as pessoas não tem reserva. Se é com todas as pessoas, eu não posso ter diferenças com pessoas. Eu não posso ter... não gostar de uma pessoa, eu não gosto daquela pessoa, então ela para lá, eu para cá, eu não quero. Mas a Bíblia fala que com todas as pessoas, não importa a religião, não importa a personalidade, não importa aquilo que ela faça para você, mas você tem que viver em paz. E isso é difícil. Para algumas pessoas chega a ser quase impossível. Como que eu posso viver em paz com todas as pessoas? Mesmo aquelas pessoas que eu não gosto, que me provoca, me tira a paz, me tira o sossego. E como que eu vou viver em paz com essas pessoas? E aí em seguida fala, viver em paz com todas as pessoas e em santidade. Em santificação, melhor dizendo. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui tem quando tem esse é uma
É uma coisa diferente, uma coisa adicional. E essa coisa diferente da santificação, aí já não é com todas as pessoas. A santificação é para com Deus. Amém? Ser santo, a palavra santo significa ser separado. Então, quando alguém chega para nós e fala assim, vocês são santos, você pode falar, eu sou santo. Porque santo não significa dizer que você não é pecador, que você faz tudo certinho e não faz coisa errada. Significa dizer que você é separado das coisas deste mundo, das práticas desse mundo, da obra da carne. Né? A Bíblia nos aconselha isso, né? Nós temos que deixar as obras da carne e viver o fruto do Espírito. Praticar o fruto do Espírito. A obra da carne, muitas vezes, fala que nós temos que odiar nosso irmão, nosso próximo, a pessoa que nos ofende, as pessoas que nos maltratam, que dizem mal. E aí a obra da carne vem aquela raiva, né? A obra da carne vai falar assim, olha, eu tenho reserva com essa pessoa, não quero ver ela nem pintada de ouro na minha frente. Mas aqui o texto fala que nós temos que nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas. E aí é um sacrifício, aí fala que é um esforço mesmo. Nós temos que nos esforçar. Por mais que nós temos o nosso temperamento, nossas emoções, a razão ela tem que superar as nossas emoções, em tudo. Nós temos que ser racionais. Amém? Quando nós prestamos culto ao Senhor, nós temos que prestar um culto racional. Você conhecendo a palavra de Deus, conhecendo, sabendo quem é Deus, e o porquê você está aqui, porque você deve adorar a Ele, então você está sendo racional. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Amém? E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente agrada a Deus. Então, ser santo é ser separado das coisas desse mundo. E aí, quando fala da santificação, eu vou num âmbito assim um pouquinho mais abrangente, que a santificação ela é um estágio, uma fase, um tempo da salvação. Amém? E eu vou abordar esse tema, me aprofundando um pouquinho em 3 tempos, ou 3 fases, ou 3 períodos, não sei como você pode dizer, da salvação. A santidade, ela está no meio aí. Primeiro, justificação. Repita comigo, justificação. A segunda é santificação. E a terceira, glorificação. Amém? A santificação está aí no meio termo aí. É onde nós estamos agora vivendo. A justificação, irmãos, eu quero ser um pouquinho mais breve aqui, hoje que tem Santa Ceia. Eu gostaria de ler em Romanos 8, 1. Romanos 8, versículo 1. Vamos ler lá, essa linguagem? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Jesus, ele veio a esse mundo para nos remir do pecado, da morte eterna, para nos preparar para levar, para morar com ele para todo sempre. Amém? Isso é justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Pela sua morte, porque ele deu a sua vida para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então nós fomos justificados. Essa é a primeira fase, primeiro tempo aí, né, da salvação. Só que tem muita gente que para por aí e fala assim, opa, então se Jesus já justificou, já me salvou, eu já aceitei Jesus, então eu sou salvo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu estou salvo. Vocês acham correto isso? Amém? Eu tenho gente que vai aí meio pensando, falando, não sei se eu respondo sim ou não, porque vai que eu estou respondendo errado. Não, eu não quero constranger ninguém não, tá? Essa é uma fase, vamos dizer assim, primeira fase aí da salvação.
A segunda é a santificação, essa qual nós estamos vivendo aqui. É o momento que nós estamos vivendo. Eu queria ler com vocês em Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Quando eu estava aí, meus amados, deixa eu ver se é essa versão aqui. A versão é diferente, mas é isso mesmo. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém? Isso é santificação. E tem a glorificação. A glorificação está em 1 Tessalonicenses 4,17. Isso. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Aí a parte da glorificação. Aí é onde nós vamos ter um corpo transformado, igual Jesus, né? Tem o corpo glorificado, e vamos estar totalmente livres do pecado. Nós estamos vivendo hoje, né? Sobre o poder do pecado. O poder do pecado está querendo atuar, está atuando aí no mundo, e se a gente não vigiar, se a gente não lutar contra, a gente cai em pecado. Porque o poder do pecado está atuando. Mas quando formos glorificados, nós vamos ser livres da presença do pecado. O pecado não vai mais existir. Amém? Nós não vamos mais ser tentados, nós não vamos mais cair em pecado, porque nós vamos estar num lugar melhor, né, que não existe pecado. Então, nós podemos, no nosso entendimento, classificar da seguinte forma: a justificação foi lá no passado, quando Jesus veio, morreu, há 2000 anos atrás. A santificação é no tempo presente, nós estamos vivendo, enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, né? Enquanto tivermos o fôlego de vida, nós estamos vivendo o momento da santificação. E a glorificação é aquela na qual Jesus virá, voltará para nos levar, para estar com Ele para todo sempre. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Deixa eu ler mais aqui uma passagem. Eu anotei aqui, mas a minha anotação está bem pequenininha aqui. Glória a Deus. Eu queria ler em Provérbios 6, 16 ao 19 também. Provérbios 6, 16. Eu falei de ser santo, né? Separado das coisas desse mundo, mas estar próximo das coisas de Deus. A Bíblia fala: pensai nas coisas que são lá do alto. Amém? Nós temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Desta forma, nós podemos estar separados das coisas desse mundo, porque nós estamos nos aproximando mais de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus. Deus vai se revelar a nós, Deus vai nos usar, Deus vai ter... nós vamos ter, na verdade, um relacionamento com Deus, e nós vamos ouvir Deus falar conosco. À medida que nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos separamos das coisas desse mundo, e Deus se revela cada vez mais a nós. Amém? E de repente Deus está te usando aí na obra, colocando pessoas, trazendo pessoas, para que você possa ser usado por Deus para abençoar essa pessoa, e Deus possa salvar essa pessoa. Amém? E aqui, em Provérbios 6,16,
há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Olha só quantas coisas, né? Deus odeia, Deus detesta. E, infelizmente, eu tenho que falar isso, mas há no meio cristão muitas pessoas que fazem alguma coisa disso aí, foi falado. Eu não posso me ausentar, me retirar desse grupo de pessoas, porque eu faço parte desse grupo de pessoas. E se eu não tiver cuidado, eu posso cair numa cilada dessa também. Então, olha só, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. O que Deus gosta que façamos e o que Deus não gosta que façamos. Será que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que nós estamos obedecendo literalmente a palavra de Deus ou com reservas? Será que Deus está se agradando de cada um de nós, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos? Como nós estamos aproveitando o nosso dia a dia? Como nós estamos fazendo a obra de Deus nesse mundo, no dia a dia, durante a semana? Ser crente aqui na igreja é fácil. Mas aqui, que nem o pessoal fala, ser aqui é um centro de treinamento, né? Mas a vida mesmo de cristãos tem que ser lá fora. Tem que ser no dia da semana. Tem que ser numa situação que Deus coloque pessoas, ou que você esteja envolvido. Ali você tem que provar Deus na sua vida. Ali você tem que provar que você é santo, que é separado das coisas desse mundo. É na hora que você está sozinho, na hora que você está apenas com os colegas que não são cristãos, que não conhecem a palavra, ou que ficam zombando dos cristãos, ali você tem que se posicionar, né? Nós vimos ontem uma palavra, né? A Marta trouxe uma palavra sobre posicionamento, né? Da mulher. Estava falando da mulher, mas eu vou trazer e vou abranger mais para os homens também, para todos nós. Nós temos que ter posicionamento, amém? Posicionamento de santo é aquela que você não muda, você não barganha, você não troca, você não faz nenhuma aliança. É aquela que você se mantém firme, custe o que custar. Eu vou falar uma coisa aqui bem forte, né? Os cristãos lá da igreja primitiva, quando começou mesmo a perseguição, ali que ele é provado mesmo se a pessoa era santo ou não, se a pessoa tinha caráter ou não, se ela tinha posicionamento ou não. Elas iam até as últimas consequências, ou seja, até perder a sua vida. Uma tortura, seja um incêndio, seja crucificação, seja degola, enfim. Nós estamos aqui num bem bom. Nós não estamos, principalmente aqui no país, no Brasil, não estamos sofrendo perseguições que nem aí fora o pessoal está sendo perseguido. Ainda hoje, se for ver, tem muita gente que está morrendo. A gente não sabe os números, né? Não acompanha, ou não tem dados, mas basta você pesquisar aí, e você vai ver um monte de números, de atrocidades. Hoje em dia, o pessoal filma e joga na internet. É muito triste de se ver. E será que nós estamos sendo santos, né, igual a eles? Será que nós estamos nos santificando tanto igual a eles? É uma reflexão para todos nós, amém? Isso nos traz um pouquinho da imaginação, né, de como deve ser na pele, sentir na pele o que ele sente. Mas vamos lá. Nós lemos aqui a palavra de Deus em Provérbios, falando algumas coisas que Deus detesta, que Deus odeia, né? E ele não está falando aqui só para as pessoas aí que fazem aí fora, que não conhecem ele, né? Está falando para nós, né? Porque a palavra de Deus fala conosco. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, às vezes nem sabe o que Deus
quer, o que Deus fala, né? Ou já ouviu falar alguma coisinha aqui, outra ali, mas não sabe a fundo. E nós que estudamos, que lemos, que observamos a palavra de Deus, nós temos que ler, reler. Essas palavras têm que se tornar vida em nós. Essa palavra tem que nos ser um norte em nossas vidas, nos dar um direcionamento, amém? Nos dar uma luz. Tem que criar vida dentro de nós, amém? Então, o processo de santificação, ela é diária. O processo de santificação, ela tem que ser todo dia, toda hora. Às vezes você fala assim, poxa vida, eu acordei, eu li a Bíblia, orei, fiz o meu devocional, amém. Está feito, tá ganho o dia. Nada, está só começando o dia. Ao longo do dia, pode acontecer muitas coisas, os percalços da vida, uma situação. Você está dirigindo lá, alguém te fecha, pronto. Aquilo tudo que você fez de manhã foi por água abaixo. Aí você começa a xingar, querer brigar, bater, né, no outro motorista. Foi tudo por água abaixo. Amém? Nós temos que demonstrar o nosso caráter. Nós temos que demonstrar quem somos nessas situações. Nessas situações, nós temos que apresentar Deus em nossa vida. O pessoal tem que ver Deus em nossa vida. Amém? Então, como que você reagiria diante de uma situação? Uma pressão lá do chefe da empresa, uma prova, enfim, qualquer coisa. Imagina aí, você que passa pelo dia a dia, aí, pelos perrengues, né? Imagina aí o que você pode estar passando, que situação você pode estar passando, onde você tem que deixar Deus agir na sua vida e não ser tomado pelas suas emoções. Amém? Glória a Deus. A justificação, santificação e glorificação pode ser entendida como os 3 P's: penalidade, poder e presença. Amém? Penalidade na justificação, né? A Bíblia fala assim: todos pecaram, todos foram separados, destituídos da glória de Deus. Estávamos penalizados, estávamos sentenciados, né, para a morte eterna. Mas quando Jesus veio, Ele pagou esse preço. Ele pagou a minha e a sua liberdade da morte eterna. Ele nos resgatou para o seu reino de luz. Amém? Nós somos resgatados, remidos, salvos através de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de ser salvos através da justificação, da expiação de Jesus na cruz do Calvário. Então, essa penalidade que tínhamos. O poder, a santificação, no dia de hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus, nós temos os dons, nós somos revestidos de poder. Lá em Atos fala isso. Jesus, antes de ascender para a glória, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, e estará convosco todos os dias, até a consumação do mundo, do fim do mundo, até Ele voltar. O Espírito Santo vai estar conosco, nos auxiliando. Amém? E nós temos esse poder. Ele falou assim: olha, eu recebi poder do Pai, e eu vos dou poder. E vocês vão orar para os enfermos, eles vão ser curados. Vocês vão orar para os endemoniados, eles vão ser libertos. Vocês podem ir na cadeia, nos hospitais, vocês podem orar pelas pessoas e elas receberem milagres. Amém? Esse é um poder que não é nosso, é de Deus, é o dom de Deus. Mas Ele nos deu para nós usarmos aqui nessa terra. Amém? Então nós somos santos, separados, nós somos santificados e nós temos que usar esse poder enquanto estivermos aqui na terra. Essa é a segunda fase aí da salvação. Aí fica uma pergunta: pastor, será que alguém pode perder a salvação? Bom, isso é polêmica, eu não vou entrar nesse mérito hoje, nessa discussão. Mais uma vez, salvo para sempre, como alguém diz, ou... eu não sei, aí fica uma interrogação para cada um de vocês aí estudarem a Bíblia, pesquisarem, né? E
e pedir para Deus revelar. Eu não vou entrar no mérito, uma que não tem tempo, outra que nós temos a Santa Ceia também aí para fazer, e o tema também a gente vai estar fugindo do tema, amém? Mas eu só queria deixar aqui para vocês, no entendimento, em Apocalipse 3:11, põe aí, Hugo, por favor. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, aí fica para vocês aí refletirem, tá bom? Conserva o que tens. Na minha versão aqui também conserva. Mas tem versão que fala outra versão aí fala outra coisa, mas é o mesmo sentido. Para a gente segurar, agarrar, não perder aquilo que tem. Amém? A nossa salvação, a nossa coroa de vitória. Lá quando fala da armadura espiritual, fala sobre o capacete da salvação, né? Aqui fala sobre a coroa. A coroa, o capacete, vai na cabeça. Amém? Nós temos que ter na cabeça, nossa mente, nosso coração, obedecer a palavra de Deus. Nós temos que lutar até o fim das nossas vidas para nós não cairmos nas armadilhas desse mundo. E dessa forma, a gente pode entender como aquela parábola que Jesus fala das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 loucas. Loucas no sentido assim, não é que era louca assim, de loucura, tal, mas loucas no sentido de não estar prevenidas, pois o noivo estava para chegar e elas estavam desatentas. Essa é a verdade. Que nós possamos não estar desatentos, amém? Nós temos, quando nós temos que conservar o que temos, fazer como aquelas 5 prudentes, que elas conservaram o óleo, o azeite que tinha. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo na vida das pessoas, daquelas mulheres. O azeite significa o Espírito Santo na nossa vida. Nós possamos conservar o Espírito Santo na nossa vida. Não é Ele que nos abandona, não é Ele que nos deixa. É nós, muitas vezes, que nos esfriamos e acabamos nos afastando do Espírito Santo. Amém? Pessoas que falavam em línguas, pessoas que eram usadas em dons, e hoje já não são mais usadas, não falam mais em línguas, enfim, não são mais usadas por Deus como era antes. Então, há um convite aí, há um alerta aí para nós estarmos novamente voltando, né, para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a obediência. Olha, lá no passado, no Antigo Testamento, é fato, né? Todas as vezes você vê lá, o povo de Israel obedecia a Deus, ganhava batalhas, ganhava as guerras, Deus abençoava, Deus, enfim, de várias formas. Mas quando desobedecia a Deus, Deus castigava, perdia a guerra, né? O povo, enfim, era tomado como escravo, e aí vivia uma assolação. Mas quando se voltava a Deus novamente, aí Deus abençoava esse povo. Amém? Nós vimos várias passagens nesse sentido. Gideão é uma passagem bem conhecida, né? Amém, irmãos? Deixa eu ver mais aqui. Somente em Cristo temos a solução espiritual para o passado, presente e o futuro. Somente Ele pode libertar do passado, dar o significado no presente e garantia para o futuro. Assim, podemos concluir que tivemos passado redimido, temos um presente consentido e o nosso futuro está garantido. Amém, irmãos? Glória a Deus, né?
nós possamos entender, compreender essa palavra, que nós possamos cada vez mais aplicar essa palavra na nossa vida, sabendo que nós estamos aqui de passagem, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, amém? O nosso reino é celestial. Jesus, João Batista, anunciava, eis que é chegado o reino dos céus. Já chegou. Nós já fazemos parte desse reino. Amém? A vida eterna não vai começar quando nós morrermos, ou quando Jesus vier, né, nos buscar e vai começar uma vida. Não, ela já começou. Nós vamos dar continuidade. Apenas uma diferença, nós vamos ter um corpo glorificado e não vamos ter mais pecado para nos assolar, para cairmos em pecado, amém? Vamos estar libertos do poder do pecado, da presença do pecado, amém? Esse é o plano da salvação, o plano que Deus veio trazer para cada um de nós, e não falo só nós aqui, que estamos aqui na igreja, só o povo cristão, não, é para o mundo todo, porque Deus não faz, Ele nunca faz acepção de pessoas. Ele nunca vai falar, eu vou escolher esse povo aqui porque ele é bonzinho, né, me aceitou, e os outros, né, não. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Não tem prazer. Isso quer dizer que ele fica triste. Mas quando uma alma aceita Jesus, uma alma se entrega a Jesus, há festa nos céus. Há festa nos céus. Eu imagino essa festa nos céus comparado com a festa do filho pródigo voltando para casa. Sabe aquele banquete, aquela festa, a alegria do pai, a alegria de todos ali, os presentes da festa. É comparado assim, dessa forma, eu comparo dessa forma. Uma alma é importante para Deus. Uma alma que você evangelizar é uma alma potencial para Deus abençoar, e através dela, eu falei aqui outro dia de duas pessoas, né, que Jesus encontrou de propósito, porque sabia que eram potenciais evangelistas da sua cidade, pregadores da sua cidade. Uma foi a samaritana, outro foi o gadareno, endemoniado gadareno, e Jesus foi lá, libertou, Jesus curou, sarou tudo e mandou eles pregar na cidade deles. Olha só, se você continuar evangelizando e falar, puxa vida, está difícil, né? O povo aí não quer saber de Deus, o povo aí está incrédulo, não tem argumento nem para falar. Não, deixa Deus te usar. Uma hora uma pessoa pode aceitar Jesus e ser um potencial aí evangelista para esse bairro, enfim, para essa cidade, para esse estado, para esse país, para esse mundo. Amém? Glória a Deus. Rapidinho, eu levei 3 versículos aqui, falando ainda sobre santidade. Levítico 19, 2. Olha só, Levítico está lá nos primórdios, lá no 3º livro da Bíblia, começo da humanidade praticamente. Olha só. Fala toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhe dirás, sede santos, porque eu, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Olha só, Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez falando, a gente não está se comparando a Deus, nunca vai ser perfeito como Deus, nunca vamos nos igualar igual a Deus, nesse quesito da santidade, mas o que ele está convidando aqui é para ser separado das coisas desse mundo. Ele nunca teve acordo nenhum, pacto nenhum com as coisas desse mundo, e ele está dizendo para nós, olha, vocês também sejam santos, porque eu sou santo, sou separado, e vocês têm que ser também. Amém? Outro versículo, rapidinho, 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha aqui, ó, no Novo Testamento, é um reflexo daquele versículo, do Antigo Testamento. É a mesma coisa, tá bom? E 1 Tessalonicenses 4,3.
A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Amém? Ponha-se de pé.